Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 1 a 11, que nos diz assim: Irmãos, oxalá pudesseis suportar um pouco de insensatez da minha parte. Sinto por vós o amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu que vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. Porém, receio que, como Eva foi enganada pela esperteza da serpente, também vossos pensamentos se corrompam, afastando-se da simplicidade e pureza devidas a Cristo. De fato, se aparece alguém pregando outro Jesus que nós não pregamos, ou prometendo outro Espírito que não recebestes, ou anunciando um outro Evangelho que não acolhestes, vós o suportais de bom grado. No entanto, entendo que em nada sou inferior a esses superapóstolos. Mesmo que eu seja inábil na arte de falar, não sou quanto à ciência. Eu vos tenho demonstrado em tudo e de todas as maneiras. Acaso cometi algum pecado pelo fato de vos ter anunciado o Evangelho de Deus gratuitamente, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar? Para vos servir, desposei outras igrejas, delas recebendo meu sustento. E, quando, estando entre vós, tive alguma necessidade, não fui pesado a ninguém, pois os irmãos vindos da Macedônia supriram as minhas necessidades. Em todas as circunstâncias, cuidei e cuidarei ainda, de não ser pesado a vós. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, essa glória não me será arrebatada nas regiões da Acaia. E por quê? Será porque eu não vos amo? Deus o sabe. Amados irmãos e irmãs, o texto, espero que tenha ficado bem claro esse ponto, Paulo está realmente falando de pessoas que estão sendo iludidas, enganadas por falsos líderes. Mas o grande problema de Paulo não é questionar estes falsos líderes, mas é questionar a forma como o povo está agindo diante disso. Ao invés de recusar, ao invés de não escutar, ao invés de não seguir os seus caminhos, o que Paulo está percebendo é que na comunidade de Corinto, as pessoas estão realmente permitindo, deixando-se levar por estas falas, deixando-se levar por essa compreensão equivocada sobre o anúncio da pessoa de Jesus Cristo. E antes que a gente comece a culpar o povo de Corinto, a julgar de modo indevido, até dizer assim, meu Deus, que povo tolo. Eu vou te contar uma coisa. Hoje em dia isso tem acontecido de modo muito ferrenho. E as pessoas não estão percebendo. Eu vou dar alguns exemplos bem claros. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que o que Jesus mais nos orientou foi que nós precisávamos pegar a nossa cruz e segui-lo. Se você for agora em redes sociais, você vai perceber que os tipos de postagens que mais encantam as pessoas, que mais saltam os olhos, que mais são compartilhadas, são questões como: tudo aquilo que você pedir, você vai alcançar, porque Deus tem o melhor para você. Acalme seu coração, em breve Deus vai te dar uma graça, e por aí vai. Então, parece uma esquizofrenia teológica, né? Parece que a gente esqueceu do que Jesus falou. Outro exemplo que a gente poderia refletir: as pessoas têm um amor romântico por Deus, porque nós começamos a colocar em Deus, e aí os filósofos põem isso muito claramente, a gente projeta em Deus aquilo que a gente mais entende pelo amor. Então, aquela visão de, por exemplo, grande príncipe que vem em cima de um cavalo e que vem com todo amor, com todo carinho, com todo zelo, que coloca a pessoa amada, não deixa nem sequer ela andar, porque carrega ela no colo, que não deixa ela fazer nada, que a trata como uma criança. E a gente parece que coloca a mesma coisa em relação a Deus. Sendo que é interessante que a lógica de Deus é uma lógica que garante a dignidade humana. E para que eu e você possamos alcançar a dignidade humana, Deus nos fez livres. Então Deus nos ensina a andar. Ele não quer carregar ninguém no colo. Ele quer nos ensinar a andar. Então perceba o quanto é que às vezes a gente acaba se ludibriando com visões equivocadas sobre a pessoa de Jesus. A mesma coisa aconteceu com a comunidade de Corinto. E da mesma forma como lá foram exortados, nós também precisamos acordar, despertar. Amados irmãos e irmãs, só existe um único evangelho.
Só existe um único Cristo. E Ele nos ensinou a carregar a nossa cruz. Ele nos ensinou que é para a liberdade que Ele nos libertou. Nós precisamos ser homens e mulheres dignos, filhos de Deus. Caminhem com as próprias pernas e carreguem a sua cruz. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo daqui a pouquinho aqui no canal, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho também desta quinta. Até já!